Olá, pessoal, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa aula de história de hoje? Bom, então, o professor Fábio, em primeiro lugar, gostaria de dizer para vocês que na semana passada, vamos relembrar um pouquinho. Trabalhamos sobre a questão dos caminhos até a independência do Brasil, então, ou seja, o Brasil colônia de 1808 até 1822. Como se deu todo esse processo, né? Essa chegada da família real ao Brasil e quais foram as causas que levaram à independência do nosso país, correto? Então eu havia passado algumas questões para vocês fazerem na aula passada. E aí, como vocês podem observar no nosso plano de estudo, que está logo abaixo aqui, vocês, na primeira parte da nossa aula de hoje, vão estar fazendo a correção dessas atividades, tá bom? Depois que vocês fizerem a correção das nossas atividades da aula de hoje, vocês, alunos, vão estar assistindo ao vídeo link lá do YouTube, onde vai estar falando sobre a Revolução Pernambucana. Então, sobre a Revolução Pernambucana, vocês vão assistir ao vídeo link e aí depois eu vou estar mandando as fotos da página 118, que está falando também sobre essa revolução, para vocês estarem fazendo a atividade. Bom, então o que foi a Revolução Pernambucana? Então ela também pode ser considerada como a Revolução dos Padres. Ela foi um movimento de caráter liberal e republicano que eclodiu, então, ou seja, que se expandiu e que teve início no dia 6 de março de 1817, em qual cidade mesmo que a gente está falando? Pernambuco, que fica no Brasil. Então, foi durante a insurreição de 1817 que a República foi proclamada pela primeira vez em terras brasileiras e aconteceu uma repreensão muito violenta. Então, por que esse marco foi tão importante? Por que isso está representando a nossa história no Brasil? Então, vocês vão estar lendo o textinho lá da página 118, que o professor vai mandar a foto para vocês, como aconteceu, por que aconteceu, quando chegou ao fim, para vocês estarem respondendo as perguntas da número 1, letra A, B e C, correto? Já na atividade 2, o professor vai estar mandando a foto do livro também, que vai ser representada lá da página 120, onde está falando sobre a proclamação da independência. Bom, então como que se deu esse marco muito importante? Então, como nós sabemos, a independência do Brasil aconteceu no ano de 1822. Em qual dia? Qual dia que se comemora essa data importante que para nós é considerado um feriado nacional e que está próximo para chegar? Dia 7 de setembro. Então, no dia 7 de setembro, aconteceu a independência do Brasil, onde o país tornou-se uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. E aonde tudo isso aconteceu? Teve-se um grito, considerado o Grito da Independência, realizado por Pedro de Alcântara, às margens do rio Ipiranga. Então aí vocês vão estar observando por que aconteceu todo esse movimento, a chegada da família real no Brasil, a abertura dos portos brasileiros, a Revolução Liberal de 1820,
o processo de independência, como tudo aconteceu, e as pessoas mais importantes desse marco. Aí vocês vão estar observando o texto para responder as perguntas da questão número 2, que está falando sobre a composição social e as suas propostas, o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais radicais, tá certo? A nossa aula de hoje é super fácil, então o professor vai repetir mais uma vez. Vocês vão estar fazendo a correção, depois vão estar analisando o texto da página 118, depois o texto da página 120 e responder as perguntas logo abaixo, tá certo? Qualquer dúvida, o professor vai estar lá no grupo do WhatsApp tirando para vocês, tá? Façam com carinho a atividade e quando forem finalizando, deem a devolutiva no privado. Ok, pessoal? Um abraço a todos.